Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou muito feliz em ter você aqui comigo. Neste vídeo eu vou falar sobre o Catecismo da Igreja Católica. Tá aqui o livrão. Olha o tamanho deste livro. Um presente da minha digníssima Luara. Olha que coisa linda, gente. Olha isso aqui. Livro capa dura. É do jeito que eu gosto, né? Se for, eu falo assim, eu quero ter o livro, eu quero ter a versão capa dura. Olha que livro lindo, é a quinta edição. Lindo, lindo demais. Esse aqui é o Catecismo da Igreja Católica. E eu ganhei esse presente de Dia dos Namorados, acredita? Eu ganhei esse presente no Dia dos Namorados porque foi... Bom, eu tinha dado já umas dicas, né? Eu falei assim, olha, para presente de Dia dos Namorados, eu gostaria de receber algo diferente do que um namorado receberia. Eu gostaria de receber o Catecismo da Igreja Católica. Tá aí, ganhei o Catecismo. Ela me enganou até o último dia que ela foi lá e entregou na minha mão o Catecismo. Fiquei muito feliz, claro, de ter recebido o Catecismo da Igreja Católica, porque para mim é muito importante, principalmente uma pessoa que começou recentemente na fé e que está aprendendo muita coisa e que, claro, que isso aqui tem uma grande importância na minha vida. Importância essa que faz eu gravar esse vídeo, porque eu ganhei recentemente este livro e aí, por ironia do destino, eu acredito que isso sempre acontece, né? Mas recentemente eu tive uma aula sobre o Catecismo da Igreja Católica, na Perseverança na minha comunidade que eu participo. E lá a gente aprendeu a manusear um pouco mais sobre o Catecismo da Igreja e entender um pouco mais também sobre o Catecismo. Eu gosto de exercitar esse tema porque, além de ser algo magnífico, encantador, o Catecismo da Igreja, eu queria explicar um pouco mais para vocês, baseado em tudo que eu aprendi sobre o Catecismo da Igreja. Porque o Catecismo, ele nada mais é do que uma inspiração do que nós entendemos que é a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus, falando através dela. O Catecismo da Igreja é a inspiração da Bíblia Sagrada passada pelos tempos. Ela é uma justificativa da evolução humana. Por quê, Rafael? Como assim evolução humana? Quando a Bíblia foi escrita, faz muito tempo, obviamente, né? Faz muito tempo que a Bíblia foi escrita. E o mundo era totalmente diferente do que ele é hoje. A gente entende sim que era a visão de Deus através das pessoas. Deus conversava conosco através de outras pessoas que escreveram aquele livro, que hoje é a nossa base, a base bíblica, e também é a base de inspiração do próprio Catecismo da Igreja. Tá aí, vou falar uma informação interessante. Na época da Bíblia, Jesus Cristo fez uma parábola sobre a semente de mostarda, que é a menor semente de todas, que ele fala sobre se você tiver uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. Porém, nós sabemos hoje que a semente de mostarda não é a menor semente de todas. Significa que Jesus não sabia o que ele estava falando, então ele não era Deus? Eis a questão, Jesus também era humano. E por isso que ele tinha as limitações de sua época. Óbvio, isso é comum e normal. E a igreja entende isso. O mundo passa, as coisas acontecem, o mundo evolui também com isso, e por isso que nós precisamos de direcionamento que o catecismo entrega. Esse direcionamento é o direcionamento da fé católica. E aí, muitos criticam este livro aqui, né, geralmente protestantes, mas existem alguns católicos que também criticam e eu não quero falar deles aqui neste momento, até porque isso aqui representa a unidade da igreja. E aí, quando nós falamos sobre o Catecismo da Igreja Católica, significa que este livrinho aqui, que não tem nada de livrinho, mesmo ele sendo grande, ele não contém tudo. Ele não contém tudo porque o mundo não para de evoluir e todas as questões que existem hoje em dia necessitam de um livro muito maior. Mas é o que nós temos. É o que nós temos e que nos inspira a entender. Um exemplo aqui é você pensar assim, tá, o que nós pensamos atualmente sobre aborto? É um tema polêmico, não é? Mas o catecismo diz o que ele acredita, diz como ele pensa sobre o aborto. E essa é a unidade, porque se a igreja diz, nós enquanto cristãos e seguindo a fé católica, precisamos pensar como a igreja. É importante para que nós entendamos que a igreja é um lugar onde nós conseguimos entender mais sobre Deus. É através da igreja. Nós precisamos da igreja na nossa vida para que nós possamos atingir algo maior.
a teologia por si só é algo muito complexo. E por isso que nem todas as pessoas entendem sobre a Bíblia. A Bíblia é um documento muito mais complexo do que parece, cheio de parábolas, cheio de informações que um leigo não entende. Mas o catecismo é simples e fácil de entender. Por isso que é muito mais fácil para um leigo ler o catecismo, entender todo o direcionamento e sua inspiração, do que às vezes ler a Bíblia inteira e ter ali toda a razão que você precisa para viver na fé. Então é realmente necessário. Aqueles que acreditam que apenas a Bíblia necessariamente corresponde a tudo do cristianismo, eu acredito que essa pessoa está errada. Por quê? O cristianismo não acaba simplesmente quando a Bíblia simplesmente finaliza em Apocalipse. Ele continua, porque nós temos a inspiração, nós temos as pessoas que viveram a espelho de Cristo e que contam suas histórias e que demonstram como se vive pela fé. A fé continuou. Faz mais de 2000 anos que tudo isso aconteceu e nós não temos nada consideravelmente importante que aconteceu nessa evolução para que nós possamos dizer sobre isso hoje. Nós precisamos entender que o mundo evoluiu. E com isso, nós, enquanto pessoas leigas, precisamos evoluir em nossa fé. E a Bíblia é sim a palavra de Deus, mas nós precisamos entendê-la, traduzi-la teologicamente para o povo, que é um povo leigo. Nós todos somos leigos. E para que nós possamos entender, é necessário um catecismo. Então, aqueles que não acreditam que o catecismo é necessário, mas têm livretinhos em suas igrejas que são inspirados pela Bíblia, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Só que o catecismo, a sua grande diferença é que, por mais que nós estamos numa edição que é a edição mais nova, ele é um livro que existe desde os primeiros séculos. E ele foi evoluindo, por sua vez, para que se tornasse o que ele é hoje. Então não é algo que simplesmente alguém foi lá e criou, e aí a gente toma isso como verdade. Não. Foi uma evolução que, na verdade, foi construída pelos séculos dos séculos. E é por isso que a Igreja Católica é uma igreja tão linda, porque ela não simplesmente existe por um acaso. Ela é sólida, porque se tornou sólida com o tempo e com sua tradição. E as pessoas que não valorizam a tradição não entendem que a sua própria tradição é inspirada no catecismo. Você é uma pessoa que apoia que o matrimônio deve ser mantido? Catecismo da igreja. Você é uma pessoa que é contra o aborto? Catecismo da igreja. Você é uma pessoa que é contra a pena de morte? Catecismo da igreja. Nós acreditamos que o catecismo é inspiração até mesmo para as visões mais protestantes. Mas um protestante nunca vai dizer isso para você. Nunca vai dizer isso para você porque ele não vai dizer, né, que a inspiração, tradição e fé são todas tiradas do catecismo da igreja e sua própria evolução, né? Aí fica mais difícil. Mas é um documento histórico e muito mais do que apenas um livretinho. Vamos falar um pouquinho sobre o catecismo e o que está escrito sobre o catecismo e qual é a vertente deste livro. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura. Olha só, o ensinamento da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, da tradição viva na igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e dos santos da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Olha só, que coisa linda. Maravilhoso. São João Paulo II. Por que São João Paulo II? Porque este catecismo é da época, sim, do nosso querido Papa São João Paulo II, que foi o Papa da época da construção deste catecismo. Até explicando um pouco mais, na época, né, o nosso querido Bento XVI, que ainda não era Papa, foi ali selecionado pelo próprio São João Paulo II para que estivesse à frente na construção deste catecismo aqui, né, inspirado nos outros, obviamente, mas adaptado para o mundo de hoje em dia. E aí ele juntou os maiores teólogos, né, em cada área especificamente, e em 6 anos construíram este livro. Mas você acha que acabou aqui? Não, porque aí foi enviado para
todos os cardeais espalhados pelo mundo, para que fizessem pontuações e aprovassem também, olhando para o catecismo, para entender se aquilo era realmente a visão da igreja, até em suas localidades. Depois, com todas as pontuações que foram feitas pelos cardeais espalhados pelo mundo, voltou para o Vaticano e aí sim foi aprovado por São João Paulo II, que fez com que este catecismo espalhasse por todo o mundo e hoje em dia é a inspiração da Igreja Católica. Tá entendendo quanto isso aqui é uma ferramenta poderosa e é um livro lindo e maravilhoso que nos direciona a nossa fé? E que não substitui a leitura sagrada e a Bíblia, mas na verdade nos dá direção. Eu não sei como que alguém vai conseguir vir e ainda criticar e trazer suas mazelas, seus preconceitos contra o catecismo da Igreja Católica, que é tão importante, que nos permeia, que nos faz com que nossa fé, que não seja algo apenas por pensamento, mas que seja por razão. Às vezes, nossa fé traz muitas dúvidas. Nós somos pessoas que temos nossas dúvidas. O catecismo traz respostas para dúvidas. Então nós entendemos sim que existe o magistério da igreja, que a igreja é importante na consolidação de nossa fé. Outra coisa que a Igreja Católica acredita, e que aqui vale a pena muito comentar, é que nós nos inspiramos em Jesus Cristo. E a inspiração forma santos. Porque quando você vive inspirado a espelho de Cristo, você se santifica. Né? Uma pessoa que vive a espelho de Cristo, lutando com suas dores para que consiga viver, chegar aos pés de Jesus Cristo, né? A gente sabe que isso é praticamente impossível, mas nós temos as pessoas que lutaram muito com seus pecados, que viveram pela fé, e aí elas vivenciaram coisas extraordinárias, e são elas espelhos para nós. É por isso que nós temos os santos. Os santos não são deuses na terra, não são seres que são simplesmente poderosos e que possuem poder. Não. São pessoas que viveram inspirados a sua vida em Cristo e que por viverem inspirados em Cristo se conectaram com muito mais facilidade, se conectaram com Cristo em sua vida. O catecismo demonstra isso. Nós devemos viver a vida em santidade, porque vivendo a vida em santidade, nós conseguimos aí, por sua vez, chegar aos pés de Cristo, sendo o espelho dele. E essas pessoas que nós entendemos que são santas, elas são inspirações para nós. Nós devemos olhar para essas pessoas e entender que seus ensinamentos também são importantes para a nossa fé. E é através dessas pessoas que nós entendemos que Jesus, mesmo tendo vivido há tanto tempo atrás, ele continua vivendo sobre nós. Porque nós somos seres iluminados por Deus. Nós somos iluminados, Deus nos ilumina a nossa vida. Somos cheios da glória dele. Mas nós só podemos vivenciar essa glória se nós conseguirmos viver em santidade. E os santos são essa grande inspiração que a igreja demonstra. Um santo não faz milagres. A igreja não entende que existe qualquer milagre que é feito por um santo, nem a mesmo pela Santa e Virgem Maria. São todos intercessores pelos milagres que vêm de Deus. Essa é uma diferença que você precisa ler o catecismo da Igreja Católica para entender. Não adianta você achar que você vai entender mais do que a igreja que viveu pelos séculos dos séculos e se inspira em pessoas que são exemplos para nós. Nós entendemos sim que quando nós estamos com uma pessoa e uma pessoa diz uma palavra que aconchega nosso coração, Deus fala através dela. E é com isso que Deus abençoa. Significa que existem aquelas pessoas que vivem em santidade, que têm proximidade com Deus, que nos aproximam também de Deus. Essas pessoas vivem em Cristo e nos aproximam de Deus também. É por isso que existem os santos. E este livro aqui, o Catecismo da Igreja Católica, nos demonstra isso com exatidão e com firmeza e com muita fé. Como pode alguém olhar para um livro como esse e não acreditar que aqui existe sim um direcionamento da fé cristã? A igreja sempre foi unidade. Até um padre decidir que essa unidade não existiria mais e que, por meio de um protesto, criou algo que hoje destrói a religião cristã, porque esse cara não sabia o mal que ele estava fazendo para o mundo. Através dele nasceram mais de 40 mil denominações diferentes, com traduções diferentes da Bíblia. Então como que só a Bíblia é suficiente neste caso, já que 40 mil denominações
entendem ela de forma diferente. 40 mil denominações vão olhar para a Bíblia e falar que ela é assim ou daquele jeito. Guarda o sábado ou o domingo. Faz isso ou aquilo. Pode isso ou não pode aquilo. Todos têm dificuldade em traduzir algo que teologicamente já tinha sido traduzido. E nós temos o Catecismo da Igreja Católica que nos dá direcionamento para que não exista, nesse caso, protestos sobre a nossa fé, porque já existiu no passado e a gente sabe que o resultado não foi bom. Então, se existe algum direcionamento que eu acredito na minha fé e na teologia e na razão, é sim a fé católica, porque nós temos esse direcionamento aqui. O Catecismo da Igreja Católica nos dá direcionamento. Vamos ler uma parte aqui que eu acho relevante a gente ler, um pouco sobre artigo 3, né? Tá na página desse novo Catecismo, na página 571, né? Que é o capítulo 2030. É na igreja em comunhão com todos os batizados que o cristão realiza sua vocação. Da igreja recebe a palavra de Deus, que contém os ensinamentos da lei de Cristo. Da igreja recebe a graça dos sacramentos, que o sustenta no caminho. Da igreja aprende o exemplo da santidade. Reconhece a figura e a fonte em Maria, a Virgem Santíssima. Discerne-a no testemunho autêntico daqueles que a vivem. Descobre-a na tradição espiritual e na longa história dos santos que o procederam, que a liturgia celebra no ritmo do santoral. Então a Igreja Católica, ela é a nossa referência porque é através da igreja que nós exercemos nossa vocação. Algumas pessoas vêm no comentário e dizem: nossa, parabéns, Rafael, pela sua vocação em falar bem, em falar de Deus. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Existem milhares de outras pessoas com essa vocação, mas a verdade é que só existe essa vocação e essa vocação só existe dessa forma que está sendo hoje por causa da igreja. Porque eu, longe dela, nunca exerci essa vocação, entendeu? A igreja faz com que eu exercite essa vocação. E realmente é uma vocação que deve ser vivida, deve ser vivenciada, deve ser falada. E é por isso que é tão importante ter o catecismo da igreja. E olha, eu sou um católico recente, e eu acho que esse é um ponto interessante. Por ser um católico recente, eu às vezes entendo que existem sim em mim muitas dificuldades e muitas coisas que eu ainda não sei e que vou aprender com o tempo. Mas eu posso dizer uma coisa com toda exatidão e certeza absoluta na minha vida. É que eu me manterei de pé com fé na tradição e na unidade da igreja. Por quê, Rafael? Por que você manterá com fé? Você não tem suas dúvidas? Nós somos seres humanos, a dúvida permeia a nossa vida, mas a dúvida não pode ser maior que a nossa fé. E a minha fé em Jesus Cristo é muito maior. E a teologia é o que me dá razão. E é por isso que eu gosto de aprender cada dia mais sobre teologia, sobre os santos, sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre os apóstolos. Tudo isso é importante para que nós possamos entender o quanto a nossa fé deve ser fortificada. É a fé que nos faz chegar no próximo passo. É só a fé. Muitas vezes a razão não consegue nos acompanhar. É a fé. Mas a razão é importante, é por isso que a Igreja Católica é uma igreja de razão. É por isso que a Igreja Católica é uma igreja que trabalha nesse conceito. E aí eu vejo vídeos de alguns protestantes aqui na internet e eles falam que os católicos não estudam a Bíblia, mas meu caro, os católicos não só estudaram a Bíblia, como mantiveram ela. Hoje ela é tema de estudo, sempre foi tema de estudo, nós continuamos estudando a Bíblia e o católico que não estuda a Bíblia, ele não é um católico que nem na missa vai, porque na missa a gente tem a Bíblia várias vezes. Você não vivencia nem a Santa Missa. Então você precisa começar a entender que a Bíblia está por toda parte. A Igreja Católica se inspira. Tudo que nós falamos é inspirado na Bíblia. Quando você vai olhar o Evangelho de São Lucas, a gente entende até que Ave Maria é cheia de graça. Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. E ninguém tirou isso aí de um pensamento, a gente tirou isso da Bíblia. E aí tem pessoas que ainda confundem a nossa fé. Não confundireis a nós, porque nós somos justos e entendemos o que é a nossa fé. Católico, mais uma vez, é uma coisa que eu gosto de reforçar nos meus vídeos. Não seja um católico frio nem morno. Seja um católico de verdade.
fervoroso, tem que haver uma chama dentro de você. Porque se você se calar, os outros falarão por você. E nós estamos vivendo uma época onde qualquer coisa está servindo. Algumas pessoas estão cada vez mais perturbadas. A religião virou produto, a religião virou show, virou palco, luz, virou algo que não é a verdadeira fé. E como eu sentia falta quando eu era protestante de sentar numa cadeira de igreja e ficar de joelhos para Deus. Como eu sentia falta de coisas que eu nem imaginava, porque eu não tinha. Como pode alguém que diz que vive pela fé, viver distante da Eucaristia? E uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, meu Deus! Jesus pediu para que a gente fizesse isso. E a gente não consegue entender que isso é importante para a nossa fé. Nos alimenta. A Eucaristia é viva, é o corpo e o sangue de Cristo. E aí nós precisamos vivenciar isso. Esse vídeo, ele tomou frentes que eu nem imaginava. Realmente, eu quando começo a falar, acho que esses pontos eu vou me alongando, mas é por um bom motivo. Eu acho que a fé católica precisa ser forte. E eu tô vendo um movimento lindo e maravilhoso que, sim, essas pessoas que falam na internet, como eu, são apenas 1% dos católicos recentes, dos recém-convertidos. Vocês falam aí que o católico é bom de marketing. Quando um se converte, ele faz um vídeo no YouTube e fica famoso, porque é tão raro, mas na verdade não é. Só na minha turma teve mais de 30 pessoas que se converteram, que eram ou ateu ou protestante, que se converteram ao catolicismo. Então, uma pessoa da minha turma, que foi eu, foi lá no YouTube e falou, e vocês acham que é tão raro? Não é. Toda paróquia que está espalhada pelo Brasil aí tem pessoas se convertendo ao catolicismo. E se você não acredita, vai procurar, vai olhar para ver se não. Existem sim pessoas procurando para fazer catequese, mesmo tendo um processo tão mais difícil do que simplesmente ir lá e falar sim e entrar numa piscina lá no meio do palco. Aqui a gente faz com que você aprenda sobre Deus antes de você dizer sim. Você precisa aprender sobre a fé. E é isso que a igreja ensina. Eu fico muito feliz e muito grato quando aprendo mais sobre Deus e posso vir aqui falar com você, porque daí eu consigo falar com mais autoridade. Mas eu preciso aprender muito mais. Este vídeo, eu espero que seja um vídeo que tenha um alcance relevante, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que através de vídeos como este, haverá grandes movimentos na Terra para a nossa fé católica, que ela continue crescendo. Porque a fé católica, ela só diminuiu em alguns lugares específicos, mas no mundo ela continua crescendo. Ela continua crescendo e muito. Mas nós lutaremos para que aqui no nosso país em que vivemos, para que a fé não seja esquecida, para que nós possamos manter a tradição, porque a tradição é importante. Até o seu conservadorismo protestante vem da nossa fé católica. Então aprenda que para você ser conservador de verdade, vai precisar voltar como católico apostólico romano. Antes de você ir embora, por favor, não esqueça que nós temos uma comunidade lá no WhatsApp, que é a comunidade de Volta a Roma. Eu tô muito feliz em poder criar essa comunidade, porque lá nós vamos falar sobre coisas magníficas, sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, trazer conversas e tirar dúvidas tão legais que você vai conseguir até mesmo, quando está com dúvida, tirar todas as suas dúvidas. E melhor, não vai ser apenas eu que vou estar lá, claro que vou estar, mas vão ter especialistas, estudiosos sobre a Igreja Católica também. Então, já aproveita e acesse o primeiro link na descrição deste vídeo para que você acesse a nossa comunidade lá no WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhe com seus amigos. É muito importante que você ajude este canal a crescer, a ter movimento, porque isso faz muita diferença, não é mesmo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!